Estamos ao vivo em mais um episódio aqui no Don't Panic, It's Organic, dessa vez para o tutorial de SEO com experts. E hoje a gente vai falar de mais um tópico, a gente está falando bastante sobre isso aqui no canal, né? Sobre link building. Tivemos aí um vídeo recente com a Alexandra Tatialova, uma das link builders mais conhecidas do mundo, aí, CEO da Digital Olympus, falamos sobre o futuro do link building. E hoje a gente vai falar com a Flávia Crisanto, da Experta, também outra expert em link build, dessa vez uma brasileira, para compartilhar um pouco de métricas de link build, como que a gente mede o sucesso de uma campanha. Ela tem a sua agência, mas vou deixar ela se apresentar. Flávia, muito obrigado por aceitar o convite e bem-vinda ao Don't Panic. Obrigada, Bazon. Eu que agradeço aí pelo convite. É sempre muito legal estar conversando com a galera do mercado, conversando com o pessoal que já tem aí mais quilômetros rodados também, igual a você, que a gente já acompanha. Me apresentando muito rapidamente, acho que a gente vai falar um pouco, vou ter oportunidade de ir falando sobre isso, mas eu sou jornalista, tá, por formação, e durante muitos anos também eu fiquei na redação, então eu saí literalmente dos bastidores da notícia para o SEO, mas fiz uma transição de carreira em 2014, que já estava acontecendo de pouco a pouco, fui para uma agência de SEO, onde eu fiquei um tempo, e ali eu pude amadurecer bastante essa questão do que é o link building, o conceito do link building, até que em 2017 eu resolvi novamente empreender, porque eu venho também de uma jornada empreendedora longa aí, e aí eu fundei, na época, o que eu chamei uma empresa que fala que o nome era horrível, que era Brands and Blogs, que eu falo, gente, para falar o nome e esse e-mail, na hora que o pessoal fala, qual que é o seu e-mail? Flávia Brands and Blogs. Pensa no você sabe o que é isso, né? redhogdigital.com.uk. Vai soletrar aqui pro Brasil. Eu não sei como você faz, porque quando eu começava a dar meu e-mail, eu falei brain o quê? Como é que escreve um, como escreve outro. Então, ali eu já falei, aproveitar que eu estou ainda começando essa paradinha, aí a gente fez aí uma transição de marca, e na época a gente lançou em 2018, 2019, a Experta. Na época a gente ainda usava Experta Mídia, e ano passado a gente fez mais um rebranding, mais uma transição de marca, onde a gente ficou só como Experta, que é uma agência muito focada em link building. A gente se lançou no mercado principalmente pelos nossos serviços de link building, é onde a gente cresceu, mas a gente também tem aí o nosso background de SEO, de gestão de blogs, de inbound marketing de conteúdo, que aí tem também o meu outro lado, que eu sou professora também, hoje também nessas disciplinas de marketing digital voltadas para SEO e conteúdo. Dou aula em graduação, pós-graduação, numa faculdade no Rio de Janeiro, que é onde eu moro hoje. Apesar de ser mineiro, hoje eu estou morando no Rio de Janeiro. E eu estou em BH neste momento. Então, você já imagina, você chega na terrinha, o que acontece? Diz, não tem jeito. Então... BH é... bares, pão de queijo, que é uma delícia, não é um preconceito. Muita gente fala, nossa, é demais, né? Tudo, né? É muito demais. Não tô querendo... Mas, assim, a comida mineira, perdão aí para quem é dos outros estados, mas é inigualável. Eu tenho uma relação muito próxima com Minas também. Hoje, boa parte da nossa equipe tá em Minas aí. A Laura, a Renata, a Ana, o pessoal que... que legal. BH, São João del Rei, eu acho que é alguma coisa assim que é aí perto. Tem. Essa região é do melhor pão de queijo. São João del Rei, Barbacena, Tiradentes. Ali tá o melhor pão de queijo. E eu nasci numa cidadezinha no interior de São Paulo, quase Minas já, que chama Mogi Guaçu, que é pertinho ali de Itapira, já faz a divisa com Pouso Alegre, Borda da Mata, Jacutinga. Mais sul de Minas, né? Na minha época de adolescente, eu era ufólogo, eu ia muito para São Tomé das Letras, ufólogo. Você já entrou no caminho que vai para Machu Picchu? Então, do Carimbado, lá, a Gruta do Carimbado, mentira, não sei, não cheguei lá, andei. Não chegou? Não voltei. Não foi, né? Porque me falaram que você entra ali e sai em Machu Picchu. Chama Gruta do Carimbado, dizem que sai em Machu Picchu, mas, né, enfim... Tem a Gruta do Amendoim, que o carro anda para trás, você solta o carro na descida, assim, na gruta não, a ladeira, ele anda para coisas que só ufólogos expertos em São Tomé das Letras. Alô? Travou? Não, tá. Recentemente eu tive em Valadares também, eu sou padrinho de casamento do Leandrinho, da PIC, não sei se você conhece.
Ah, sim, agência especializada em Valadares é quente para danar. Putz, Valadólares, né? Eles chamam. Bom, mas vamos voltar aqui à nossa conversa. Pessoal, é isso. A Flávia que está chegando agora já sabe que as conversas aqui... De roteiro de turismo para SEO, de SEO para roteiro de turismo, né? A gente vai conversar. A ideia é essa. Falando sobre vida, né, Flávia? Você já contou um pouquinho da sua carreira, mas com todo mundo que eu converso, cara, tanto no Brasil, fora do Brasil, o SEO é uma coisa que parece que apareceu na vida das pessoas. O pessoal comigo aqui já está cansado de escutar a minha história, que eu conheci meu sócio num bar na Espanha, enfim, depois a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso, só para a audiência falar, lá vai o Bazon de novo contar aquela história. E foi assim que o SEO apareceu na minha vida. Como é que o SEO entrou na vida da Flávia? Foi planejado ou apareceu assim? Eu acho que de alguma maneira ele ia acontecer. Eu acho que não conseguiria escapar do SEO. O que acontece? Como eu comentei com você, eu fui jornalista de redação durante muitos anos. Mas eu tinha uma veia acadêmica bem forte também, e por causa disso eu transitava muito em grupos. E apesar de eu estar na academia, eu ia formando grupos na minha cidade, eu morava em Juiz de Fora na época, que pesquisavam sobre marketing digital. E aí, o que acontecia nesse meio tempo? Essa galera desses grupos, elas muitas vezes me procuravam para tentar emplacar uma matéria, e eu trabalhava numa TV. Então, o primeiro contato que eu tive com o SEO foi fazendo uma matéria falando de SEO. E ali eu tive contato com uma pessoa... Eu lembro que eu entrevistei na época o Fábio Ricota para falar de SEO. Ele era o cara que estava indo dar palestra lá. E aí eu conheci o Bruno, que também trabalhava com ele agora. Acho que agora ele está na Nil Patel. Bruno Miranda, uma pessoa fenomenal. Eu estou falando de 2012. Ele tá na SEO Marketing, não tá, não? Cara, o Bruno foi meu pupilo na SEO Marketing. Não, já rodou tudo. Ele agora, se não me engano, ele tá... Perdão. Esquece que eu falei, galera. O Bruno não é o Miranda, é um outro. O Bruno Scarcella, confundi todos, tá? Mas vamos lá, perdão. Mas eu tô te falando de muitos anos atrás. Eu tô falando de 2014, 2015. 2012. Bruno... Eu tô em 2012 então não é neste Bruno Miranda, momento. Confundi, é Bruno Scarcella. Eu confundi os Brunos, perdão. E aí o Bruno era um cara muito legal comigo, assim, porque eu ia tocando vários projetos por fora. Aí era a confusão. Trabalhava na TV como repórter, tinha esses grupos da cidade que pesquisavam sobre digital, ainda sem dar muito nome aos bois. Fazia freela para agências como webwriter, não era nem copy, na época se chamava de webwriter. E aí, Flávia, precisa de uma webwriter, vem a Flávia, porque eu transitava com isso. E aí, nesse meio tempo, eu conheci as meninas do SEO de saia. Algumas até hoje estão na área do SEO. A Renatinha acabou indo para um outro lado. E aí eu lembro que eu escutei uma palestra da Renatinha sobre Black Hat. E eu falei, gente, esse trem é interessante, né? Mas não entendia muito bem, tá? Falava, mas já estava inserida naquele meio. E aí, Bazon, eu tive uma oportunidade na época, ainda como jornalista e repórter, eu fui convidada para ser sócia de um blog na época. E aí, o blog chamava Lugar de Mãe é Aqui. Eu falei, gente, como é que vocês querem que eu seja sócio de um blog se eu não sou nem mãe, né? Não, Flávia, mas você entende de digital. Entende, hoje eu sei que entende entre aspas. Colocamos um blog no ar e ali foi meu ponto de virada, começou meu ponto de virada. E a gente produzia muito conteúdo. E aí, de repente, a gente recebeu um e-mail do Além, mentira que não foi do Além, né? Depois eu descobri que havia Google, da Coca-Cola, pela Del Valle, pedindo para anunciar no nosso blog. E eu não sabia nem quanto cobrar, não sabia nem o que fazer, mas eu lembro que na época a gente cobrou R$600. E era dinheiro pra caramba pra gente na época, R$600. E aí a gente conseguiu alguns patrocinadores, e aí eu comecei a gente, de onde essas pessoas vêm, como esse pessoal tá chegando no blog, por aí vai. Aí comecei a ter uma noção de analytics, uma noção de Search Console. Comecei a mais ou menos saber que existia uma magia ali por trás chamado tráfego orgânico. Só que aí o nosso blog foi hackeado. Hackeado. É engraçado que hoje eu dou uma disciplina, estou dando essa disciplina esse semestre, que é o WordPress para embalde marketing. E eu conto essa história triste para todo mundo.
porque foi hackeado, porque uma das meninas que era nossa sócia estava num servidor compartilhado, obviamente, né? A gente tinha grana para nada. E aí ela resolveu trocar. Ela também tinha um blog dentro desse mesmo servidor e resolveu colocar um template pirata no blog dela. Só que, consequentemente, o blog dela foi invadido, o nosso, dentro do servidor, foi invadido também. Exatamente. Lições, né, de segurança, por que a segurança é tão importante, por aí vai. Mas aí veio uma segunda lição, tá? Então veio essa primeira lição, a gente conseguiu recuperar o blog, mas uma agência na época da cidade estava gostando do resultado que a gente estava tendo, e aí chamou a gente, vamos ser parceiro? Eu tenho aqui um CMS que a gente está desenvolvendo, CMS porreta. Vocês colocam aqui, sai do WordPress, vem para o nosso servidor, fica aqui com a gente. A gente pensou, fez conta de papel de pão. Tá, não vou precisar pagar mais o servidor, eles vão cuidar lá do layout, cuidar de tudo, levamos para lá. E foi aí que, a duras penas, eu aprendi o conceito de migração. E aprendi também o que é uma plataforma, né, ser amigável ou não para o Google. Perdemos tudo no final das contas. Aí o projeto desandou, não dava mais para voltar ao que a gente tinha. E aí, nesse meio tempo também, eu já estava meio de saco cheio de redação. E vi que, como jornalista, assim, é muito sofrido. Jornalista ganha muito pouco, trabalha demais. A gente estava falando aqui de feriado, fim de semana, não existe feriado, fim de semana. E até você conseguir chegar no topo da carreira é uma loucura. Eu falei, cara... E aí eu recebi, na época, uma proposta para ir para o Rio trabalhar numa agência de SEO. Pode falar o nome da agência, não tem problema, tá? Hoje ela nem existe, quer dizer, nem sei se ela existe mais. É SEO Master. SEO Master, provavelmente. Will, né? Isso, exatamente. E aí eu fui para, basicamente, eu falo que, assim, que é muito, muito interessante, assim, eu fui basicamente para ser revisora de conteúdo. E eles queriam que os conteúdos que chegavam, queriam distribuir esses conteúdos. Eu vi que eles estavam ali, né, hoje, fazendo essa análise, eu percebo que eles estavam naquele momento de descobrir o link building. Sabia que o link building funcionava, a gente está falando agora de 2014, tá, que foi a minha transição efetiva. Até então, eu sabia o que era, mas não sabia como fazer, como funcionava. E aí, eu ficava lá, basicamente, revisando conteúdo, mas eu ficava ouvindo o que as pessoas estavam falando. E aí, na época, a distribuição era feita via Dino, e eu ficava revisando aqueles conteúdos e eu falava, gente, esses conteúdos são muito ruins. Porque eu comprava de umas outras agências e eram conteúdos... Quando eu falo, pensa nos conteúdos ruins, e sendo distribuídos via Dino ou via parcerias. Era basicamente eu fazendo isso. E nisso eu ficava ali escutando o Will e o Caio. Eu falo que Caio até hoje é a minha referência no SEO, o Caio Lemos. O Caio é muito na dele, não sei se você conhece o Caio, ele é um cara 100% bastidor. Mas é uma pessoa que eu tenho como referência, sempre que eu posso eu grito. Os dois trabalhavam juntos e eu ficava ali escutando Caio e Will. E aí eu comecei a literalmente meter o bedelho naquilo. E aí a agência dividindo comigo as dores sobre essa questão do link building, que aquilo precisava ter mais qualidade, algoritmo atrás de algoritmo, sendo atualizado. Acho que foi a época que o Penguin veio e deu uma varrida em bastante sites. E aí eu falei, cara, fala uma coisa para você, sou um jornalista, eu sei fazer isso da maneira mais prática, que é por meio da assessoria de imprensa. O Will, que era um cara, o Will é um cara que é do tipo, vai e faz, ele falou, Flávio, você sabe fazer isso? Eu falei, sei. Ele falou, então pega e faz. Eu falei, então vamos lá. Peguei e fiz. E aí, nisso a gente colocou lá, na época, na SEO Master, essa metodologia da assessoria de imprensa no link building. E começou a dar muito certo, e eu estava muito amparada, isso que eu acho que talvez é o tom dessa conversa nossa hoje, que é uma crítica muito, muito forte que eu tenho ao link building, que muitas pessoas fazem, muitas agências fazem, que é um link building que não é amparado no SEO. E eu estava fazendo um link building que era discutido com o SEO técnico, que estava ali fazendo o on-page. E hoje eu vejo que existe... em alguns momentos, esses dois temas sendo trabalhados como entidades diferentes. E ali eu fui aprendendo a fazer o link building, o off-page, amparada o tempo todo no on-page, sendo questionada pelo on-page, que eu acho que é maravilhoso quando isso acontece, e o que me levou também a ter um domínio sobre o on-page. Aí eu lembro que eu falei, só saio dessa agência o dia que eu tiver uma outra profissão. E essa outra profissão é analista de SEO.
E assim foi. Fiquei lá uns 3 anos, mais ou menos, aprendi muito. Foi onde eu, né, tive pessoas muito legais, com as quais até hoje eu trabalho e conto com elas. E aí foi quando eu fundei. Eu falei, agora que eu já sei fazer sozinha também, vou. E aí fundei a Brands and Blogs, que depois virou a Experta. E desde então a gente tem se amparado aí no Link Build. É uma história muito resumida, Bazon, mas é mais ou menos isso. Foi legal. Aí que eu entrei no SEO. Cara, é muito coincidência, né? Que ano que era mais ou menos isso que você começou a fazer essa transição aí do Link Build dentro da SEO Master, de começar a trabalhar com uma pegada mais jornalística para o Então, dá para fazer esse cálculo certinho, porque é muito engraçado que eu falo que os meus aniversários têm algumas características que eu lembro que eu fui chamada pelo Will para trabalhar no dia do meu aniversário, então essa marca ficou forte. Eu entrei em novembro na SEO Master, novembro de 2014. Então, eu sou meio abusada, né? Então, eu devo ter ficado uns 2, 3 meses entendendo qual era a parada. Então, quando foi início, vamos colocar março, abril de 2015, a gente já estava fazendo link building desse jeito. E aí só foi crescendo. A equipe lá virou uma equipe de 8 pessoas, que tinha redator, tinha assessor de imprensa que a gente contratava. Então, eu fiquei lá até o final de 2016, até dezembro de 2016 eu estava lá. Legal, interessante, porque foi mais ou menos nessa época que eu trabalhava na SEO Marketing, né? Eu lembro. Você acha que eu não fiz o bench de todo o mercado naquela época? Aliás, o primeiro prêmio que eu ganhei de SEO do ano foi contra o Will e o Diego Ivo. Cara, a hora que eu vi a indicação ali, eu falei assim, cara, o Will, tinha acabado de ver ele palestrar no Search Master. Diego já era um nome forte no mercado. Eu falei, putz, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui nessa indicação aqui, legal? Aí quando anunciou meu nome, eu falei, o quê? Ganhei. Que legal. Como assim? Bom estar do lado de gente boa, né? Aí, porque cara, assim, é exatamente isso. Tinha uma pessoa lá, tem uma pessoa mais fantástica que todos desses caras dentro da SEO Master, que era o Tardelli. Ah, eu amo o Tardelli de paixão. Nossa, o Tardelli. Cara, abração, Tardelli. Sim. Eu lembro que o Will não foi na entrega do prêmio, ele foi lá, cara, nem conheceu o Vazão, parabéns e tal. Hoje, Tardelli é o cara. Amigos, sabe? Tardelli cara, é um ser humano iluminado. É à frente. Eu falo que Tardelli, ele anda, tipo, 50 anos luz na frente do mercado, sabe? O cara, eu amo. Na GetBots, velho. Estão assim. Ele é fenomenal. O que o pessoal tá falando de AI agora, ele já exatamente. Com a GetBots. Não, eu lembro, Tardelli, a gente trabalhando, ele falava, galera, deixa eu te falar, o conceito não é mais esse, não. Quero todo mundo agora trabalhando outro conceito. Mas peraí, Tardelli, não deu tempo ainda. Ele, bora, era maravilhoso. Tardelli é fenomenal. E aí, nessa época, cara, foi quando eu recrutei a Carol Pérez, porque ela era de uma área de social media na agência. E aí eu lembro que o Schutz veio falar comigo e falou, Vazon, tem uma menina ali e tal. Eu falei, e a hora que ele falou que é jornalista, e eu tava com acho que no segundo ano que eu tinha assumido a SEO Marketing, foi em 2012 lá, acho que foi 2014, por aí, 2015. Eu falei, ela é jornalista? Foi onde eu tive essa sacada. Eu falei, cara, um jornalista pode ser um bom link builder, porque ele tem o que a gente precisa, sabe escrever, sabe falar com a mídia, tem os skills, os soft, hard skills que a gente precisa. Traz ela aqui, deixa que eu vou... Hoje dispensa comentários, a Carol. É referência. E foi nessa, cara. Foi assim, porque eu vim de uma época, cara, que o analista de SEO fazia tudo. Então eu tinha uma equipe de link building ali com 4 analistas. A única coisa que a gente tinha que era separado eram os devs. Isso a gente já tinha enxergado que eu precisava de devs para fazer a parte do SEO técnico. Mas o Cláudio, a Amanda, que cuidavam das contas, eles faziam homepage, eles cuidavam do conteúdo, eles faziam link building. Foi o cenário que eu encontrei, assim. Eu falei, galera, vamos dividir isso aqui que vai dar certo. A primeira que eu trouxe, assim, e coloquei, não, você vai fazer só link building. E aí, cara, foi... Assim, e foi mais ou menos nessa época também. Foi 2014, eu acho, se não me engano, que o Schutz fala, tem a Carol ali em social media. O que você acha? Porque eu tava precisando contratar pessoas, não tava encontrando. E aí ele falou, talvez a gente tenha uma pessoa interna aqui, ela é jornalista, tal, enfim, deu certo. Desde então eu vejo. Acho que o mercado já estava indo por esse caminho, né? Muito legal a gente ver como que as coisas vão acontecendo, assim, mesmo sem a gente se conectar, a gente sabe o que está fazendo. O mercado, a gente ainda naquela época estava muito produção de conteúdo, infográfico, sabe? Não estava tão bem difundida essa questão de assessoria mesmo, sabe?
Eu falei, o jornalista, porque ele sabe escrever. Então, os artigos estão check. Ele possivelmente vai ter contatos com a mídia e sabe falar com a mídia, com os veículos no mesmo nível, diferente do cara desse, oi, adorei o seu portal de notícias, que você... E lá, vai dar uma profissionalizada melhor. Então, acho que vai acabar sendo na mesma época. Dito isso, Flávio, você já me respondeu a segunda pergunta que eu ia te fazer, como é que o Link Build entrou na sua vida? Então, SEO e Link Build acabam entrando quase que no mesmo momento. Hoje, a gente tem, eu vejo o Link Building dividido, até o próprio Link Building, o SEO já é dividido em várias disciplinas, digamos assim, técnico, UX, Link Building, que a gente está falando aqui hoje, conteúdo, enfim, planejamento. Onde que você se coloca como expert em Link Building hoje? Você se considera uma overall? Overall é aquela pessoa que faz a parte técnica, faz os guest posts, trabalha com digital PR, faz outreach. Onde que a Flávia se posiciona como expert em Link Building? Um geral ou eu vou mais para essa linha, vou para outra? Conta um pouco para a gente isso aí. Por quê? Nossa, essa pergunta é difícil, porque assim, hoje tocando uma empresa de Link Building, até hoje a gente está adotando mais, Bazon, o termo até de construção de autoridade web. Porque a gente sabe que hoje, para a gente conseguir fazer, criar autoridade para um site, e eu sempre falo, eu falo isso, que a gente tem que saber, quando a gente entra num projeto de Link Building, a gente tem que saber para quem a gente está trabalhando. E eu acho que hoje a gente está num momento em que alguns cenários estão se apresentando e muitas vezes a gente não sabe no Link Building se a gente está trabalhando para o cliente ou para o site do cliente. Que doideira é essa que eu estou dizendo, tá? Isso tem tudo a ver com a estratégia do Link Building, assim. Porque a gente está no momento em que eu acho que já é um consenso, pelo menos no mercado, de pessoas sérias, que aquela velha maneira de fazer Link Building já não serve mais. Quando eu falo velha maneira, que eu estou dizendo é a gente comprar links, fazer links em comentários, enfim, apesar de eu ainda achar uma galera que ainda acredita nisso, eu acho que os profissionais sérios, eles já entenderam que isso não rola mais, tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque hoje é muito difícil eu te dizer onde que eu me encontro no Link Building. Eu me encontro como uma profissional que está para promover a autoridade web do cliente. E essa autoridade web, ela pode vir por meio do Link Building feito página a página, ou pode vir dentro de uma estratégia macro, na qual a gente inclui a reputação da marca. Por isso que eu falo, para quem que eu estou trabalhando? Só para o seu site ou estou trabalhando para a marca do cliente? Porque quando eu estou trabalhando só para o site, eu vou fazer um Link Building voltado só para aquelas páginas específicas. E aí eu acredito que tudo é Link Building, sabe? Tudo é autoridade. E aí depois a gente escolhe as estratégias. Então, assim, eu me considero hoje uma profissional de Link Building, uma profissional de autoridade web, mas eu estou muito confortável também hoje dentro do SEO on-page. Tanto é que eu toco alguns projetos, quer dizer, eu tento, né? Porque tocando uma empresa hoje em dia é um pouco mais difícil, mas geralmente eu sou a ponta... né? Exatamente, mas geralmente o que a gente acaba virando? A ponta de socorro, né? O pedido de socorro quando entra na complexidade. Então, quando os projetos nossos que envolvem on-page entram dentro de uma complexidade maior, geralmente sou eu que vou socorrer, que vou ditar a estratégia, e a mesma coisa para o Link Building. Quando o projeto de Link Building ele chega com muitas camadas, com mais complexidade, geralmente eu sou essa pessoa. Então, assim, eu jogo nessas duas frentes, sabe? E dentro do Link Building, eu acho que a gente também tem algumas camadinhas nas quais também eu acabo jogando, seja na frente de Digital PR ou no Link Building mais raiz de prospecção de links e por aí vai. Legal, cara. Dito isso, aproveitar para pegar esse gancho aqui, qual que é a sua opinião sobre esse hype que agora temos em torno de Digital PR? Todo mundo fala de Link Building, todo mundo está fazendo Digital PR, isso, aquilo. Eu me considero um pouco culpado por isso, porque a gente acaba trazendo um pouco desse conceito para o Brasil em 2016, 2017. Eu lembro que eu falei sobre isso em um webinar, quando eu fazia uns webinars para a SEMrush. A gente começou a aplicar essa técnica aqui no Brasil também, um dos primeiros, e agora todo mundo só fala disso. E aí eu tava refletindo sobre isso esses dias, e eu falei, cara, eu acho que o mercado está falando só muito disso. E não é só isso.
Qual que é a sua opinião sobre o Digital PR no link building? E já aproveitando, uma pergunta dupla. Os links de importar de notícias, qual que é a relevância? Como que vocês veem esses links? São bons, são ruins? Ajudam no quê? Vamos lá, que são... Primeiro Digital PR e depois já pega o gancho para falar do tipo de link. Já veio trazendo polêmicas. Já veio trazendo polêmicas. Don't panic. Ou vou sair correndo, mas vamos lá. Eu não sou uma pessoa que levanta a bandeira do Digital PR em todo e qualquer projeto. Não acho que o Digital PR serve para todos os projetos. Porque é isso, em primeiro lugar, e aí entra... eu até fico pensando para onde vai essa conversa, no sentido assim... depende muito do objetivo daquele projeto que eu estou pegando, sabe? Tem hora que eu me questiono assim, se a pessoa chega para mim, eu estou trabalhando com a galera do SEO on page, a gente já tem todo o mapeamento daquela estratégia, e aquela estratégia, ela é uma estratégia indicativa de um link building específico para determinadas páginas, comparando com alguns concorrentes. E aí, para que eu vou fazer uma campanha de Digital PR, que é uma coisa muito mais ampla, que vai envolver a marca, que vai envolver rede social, que vai envolver um conceito muito mais amplo para fazer link building? Então, assim... área de marketing da outra agência, que já vai acabar com tudo. E aí o cliente só quer... Aí, no final das contas, o cliente só quer ranquear no Google só, né? Só, entre aspas, né? Mas o objetivo final dele é só se posicionar no Google. E, às vezes, quando a gente está fazendo as nossas análises aqui, estava fazendo uma análise hoje de um cliente. Olha isso. Até de um prospect. Não era nem um cliente, não é nem um cliente ainda. Estava uma reunião comercial. E aí ele me trouxe algumas URLs. Um cliente com uma autoridade de domínio altíssima. Assim... Poucos sites no Brasil têm aquela autoridade, e ele não estava se posicionando para determinados termos dentro de um determinado nicho de atuação dele. Tá, eu falei, deixa eu dar uma olhada no como que está a SERP aqui do Google para a gente entender o que está acontecendo. E aí, ele está na 4ª posição para aquele termo que ele quer. Aí vem on-page redondinho, site redondinho, tudo muito certinho. E aí, na hora que a gente vai olhar para a SERP para essa palavra-chave, a maioria dos sites posicionados, as páginas, né, posicionadas lá nas primeiras posições, não tem backlinks. Não tem. Zero domínio de referência. Ou seja, é um termo, uma palavra-chave que, de forma geral, o mercado não sacou ainda que talvez ali a gente precise estar investindo em links. Ou não há necessidade, né? Mas, aí que vem a questão, que é aí que vem as tomadas de decisão, tá? Talvez não há necessidade por N outros fatores on-page que estão ali dentro que carregam aquilo de forma bacana. Mas ele está ali. E o segundo colocado, Bazon, que a gente já está monitorando há um bom tempo, é um site com domínio 13. Não que eu ache que domínio, autoridade de domínio, não influencia. DR não serve para nada. Exato, mas vamos lá. 13, não, acho que não tem. A gente pode usar como referência. Eu gosto de usar as métricas como referência, não como determinantes, né? Uhum. E aí a gente viu que aquele único site novinho, aquele site, quer dizer, novinho não, um pouquinho mais fraco, competindo com sites imensos, era o único site que tinha domínio de referência apontando para ele. De tudo que estava feito, então, qual que era o prospect? Tudo certinho, tudo bonitinho, on-page ok, tudo ok. E ali na frente dele, um site com domínio de referência um pouco, quer dizer, bem mais baixo do que todos aqueles que estavam na SERP, mas era o único que tinha um domínio de referência apontando para ele. Para mim, moral da história. Cara, para quê? E aí eu tô com outro na 4ª posição, ali, tentando subir um pouco, querendo fazer uma estratégia de link build. Eu vou falar para essa pessoa fazer uma campanha de Digital PR? Não vou falar para essa pessoa. No máximo que eu vou falar, vamos fazer um teste aqui, pegar uns links bacanas aqui para essa página específica. Então, por isso que eu falo, eu não acho que não é tudo sobre Digital PR. Isso já me trouxe problemas sérios, como eu comentei com você. Eu sou professora numa faculdade de marketing e de publicidade e propaganda, e eu tenho uma professora que é amiga minha também, e a gente tem muita liberdade para brigar e discutir, academicamente falando.
E aí, quando a gente estava discutindo algumas disciplinas, e ela é relações públicas. E aí, ela virou para mim um dia e falou, você não pode usar esse termo digital PR, não, Flávia. Eu falei, por que não? Aí ela virou, não, porque esse termo ele já existe, esse termo diz sobre outra coisa. Eu falei, tá, mas a gente não está falando, a gente está só importando, aí é o que você falou. A gente pegou um termo lá de fora, importou para o Brasil, e eu tenho as minhas dúvidas se a gente entendeu qual é o contexto que existia aqui antes da gente começar a chamar de digital PR. Porque isso já existe como PR digital, né? E aí dá uma longa discussão, até acadêmica mesmo. Os relações públicas, eles entram nessa briga de uma forma forte, eu acho que a gente tem que parar para ouvir, mas eu não acho que é tudo sobre digital PR, não. Assim, eu acho que há espaço para tal, acho fenomenal uma estratégia de digital PR, mas ela, tanto é que, né, na Experta, a gente separa os nossos projetos de link building e os nossos projetos de digital PR. E aí entra nessa questão, eu gosto sempre de dar muitos exemplos, sobre sites de notícia. Se eu gosto dessa, né, como que eu vejo essa questão da gente entrar em sites de notícia? Eu acho que é uma excelente estratégia, mas não é também só essa estratégia. Link building não pode ser só sobre uma estratégia. Eu não posso, agora todo mundo publica em site de notícia, vamos todo mundo para site de notícia. Agora todo mundo faz guest post, vamos todo mundo para guest post. Agora todo mundo faz digital PR, vamos todo mundo para digital PR. Eu não acredito nisso. Exemplo, recebi um cliente também bacana, que é uma startup tem essa questão de crescer muito rápido, e aí eles eram uma startup voltada para a educação, mas para uma área muito específica de exatas. E aí a gente trabalhava coisas muito cabeludas, tipo, enfim, eu não sou uma pessoa de exatas, mas todos aqueles termos de exatas e como transformar aquilo numa pauta e como fazer aquilo, como conseguir links interessantes. Só que o cliente, vamos lá, um clássico das agências de link building e das agências de SEO, que vem aquele clássico, não, eu quero fechar um projeto com você, mas só serve se for DA 40, que é o que você falou, pelo amor de Deus, isso não quer dizer nada. Mas ok. Quantos projetos eu já declinei assim, cara? Não, se vier com você, não, nem quero, não quero, pode passar. Porque sim, mas assim, eu até perco a voz, eu falo, não, por favor. Mas, enfim, pessoa começando carreira, né, fazendo nome, não estava ainda nessa fase de poder declinar projeto. Sabia que, com a estratégia que a gente usava, a gente conseguiria, sim, inserções em veículos de autoridade alta, já que é o que você quer, vou te dar, mas sem concordar e, obviamente, fazendo um alinhamento prévio com o cliente sobre aquilo. Entramos no jogo de acordo com o cliente queria. Eu quero X%, e aí eu acho ótimo, né? Quero X% de DA tal, X% do dia. Eu falei, meu Deus do céu, mas tá bom, vamos lá. Bazon, ficamos 6 meses trabalhando esse projeto, conseguindo só site de domínio muito alto e a maioria deles em veículos de notícia, tá? Então, ou seja, dentro das métricas de SEO, estava tudo certo. Pergunta se a gente conseguiu o resultado. Pergunta se a gente moveu o ponteiro das palavras-chave desse cliente. Óbvio que não. Óbvio que não. A gente sabia que isso não ia acontecer. Por sorte, era um cliente muito bacana. Esse alinhamento prévio foi feito antes, no sentido, olha, a gente está fazendo, mas não é o que a gente acredita. Não é todo dia que a gente dá sorte de pegar um cliente assim, tá, beleza, deixa eu fazer o que eu quero fazer, depois a gente entra fazendo alguma coisa. E aí a gente sugeriu, falei, vamos fazer o seguinte, vamos pegar sites de nicho, vamos pegar sites que nem precisam ser sites com uma autoridade tão alta, mas que têm qualidade e tem tudo a ver com a área que você trabalha. Vamos atrás de contexto, vamos atrás de algo que realmente a gente cria aí uma unidade para que quando esse link entrar, ele tenha um sentido para estar lá. Bazon, 6 meses eu nunca vi um projeto voar tanto. Até a tal da autoridade dele, que era recebendo links de sites com autoridade alta, ele não estava conseguindo mover o ponteiro da autoridade do próprio site. Até o ponteiro da própria... Mas, assim, até isso foi, sabe? Claro. Até isso foi. Muita diversidade, domínios. Cara, é muito fácil manipular essas métricas, cara. Exatamente. A base é a quantidade de domínios únicos. Você fez isso, você bateu. Todos follow.
de sites com, sabe, é por isso que isso não pode ser usado, e a gente tem que realmente, nós como profissionais da área, e principalmente vocês aí de link build, cara, tem que ajudar a educar o mercado, que não é isso, cara. Graças a Deus a gente não escuta, total. É raro isso acontecer hoje em dia, mas já passou por muito, sabe? E a pessoa acha que é isso, cara. Cara, não. Ainda não. Recebo muito, tá? Como a gente faz muito, assim, as pessoas chegam, na maioria dos leads que chegam pra gente são leads de link building, assim, é muito comum, mas a gente já chegou nesse ponto também, assim, a gente consegue, é legal a gente ir amadurecendo, ter essa força para ir amadurecendo, que hoje também a gente não pega mais projetos que venham com essa questão de autoridade, porque não vai funcionar, sabe? Não vai, não é sobre isso. Aí já entreguei projeto, assim, outros projetos que eu já entreguei, e aí é foda, cara, assim. Eu falo que quando eu tô brigando, entre aspas, com um cliente, que não necessariamente tem uma equipe de SEO por trás, eu ainda acho que é uma briga válida, porque é um processo de troca, mas eu fico pé da vida. Se quer me deixar pé da vida, é eu estar discutindo isso com a equipe de SEO, sabe? Isso, para mim, é o que me deixa triste. Quando eu pego um projeto que vem de uma equipe de SEO e que vem com essas exigências. Aí eu falo, galera, que SEO? De que SEO a gente está falando, sabe? Então, e já entreguei muito projeto para desse tipo, seja ainda em agência, seja já com a experta, lá no começo, de entregar, porque aí, novamente, a gente falando um pouquinho sobre, né, o que a gente quer no final do dia, né, o que conta no final do dia. De ter projetos, que é o que você falou, recebeu domínios únicos, a gente vai aumentando a autoridade de domínio, né, que nem é uma métrica oficial, mas já aconteceu de eu entregar projetos que subiu 10, 12, 15 pontos em autoridade de domínio, e no final não mexeu o ponteiro do ranqueamento, do tráfego orgânico, que é o que interessa no final. Então, assim, para mim, link building, ele tem que andar junto com o resultado. Não interessa para mim se eu estou falando de autoridade, se a autoridade está baixa, mas, apesar disso, no dia a dia, tá? Assim, para também não parecer que eu estou chutando o pau da barraca para tudo, eu gosto de usar essas métricas como uma referência de trabalho no dia a dia. E mais de uma. Porque, assim, eu estou fazendo esse trabalho, eu preciso ver para onde eu estou caminhando, para servir como dicas. Por exemplo, eu começo a trabalhar uma página de um determinado site para uma determinada palavra-chave. Óbvio que eu, como uma profissional de SEO, uma profissional de link building, eu vou fazer a minha coleta de métricas fundamentais que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que saber onde aquele projeto está começando, para onde a gente está indo, seja em tráfego, seja em conversão, seja em qualquer outra métrica, mas eu também vou olhar para algumas métricas que a gente usa no link build. Flávia, você vai olhar o DR? Vou olhar a autoridade de página, autoridade de domínio, vou ver se isso está evoluindo? Vou. No sentido de que, no dia a dia, quando eu começo a perceber que aquilo não está andando, eu comparo também com os meus concorrentes, eu comparo com o tipo de link que eu estou recebendo, me serve como referência de projeto para eu poder questionar o projeto, mas nunca como um determinante para o meu projeto. Então, o que eu acho hoje é que a gente quer se ancorar, a gente quer se encostar em determinadas referências como verdades, que no final deveriam só ser uma referência para talvez uma tomada de decisão, mas mais do que isso, para uma investigação. Eu acho que é isso que falta hoje para a gente quando a gente fala de link building em SEO. E eu tenho visto também, cara, relevância e contexto são os principais indicadores que você precisa determinar para ter pro link ser de boa qualidade. E eu vi isso, cara, porque durante um tempo a gente começou a fazer mais digital PR nos projetos de link building do que o link building tradicional. Foi onde eu entrei nos projetos da Red Rock e comecei a ver, mas cadê a prospecção de canais relevantes para o site? A gente está falando de futebol, cadê os sites que falam de futebol aqui? Só portal de notícia? Cara, a agulha não vai mexer. E aí cara, não tenho acho que vergonha nenhuma de falar que às vezes a gente erra e a gente tem que olhar para trás. Não foi nenhum erro, na verdade, foi um erro. Foi um teste. Não foi um teste, não. Às vezes falha, erro, fica querendo escolher palavras. E a verdade é, cara, eu fui ver, cara. E eu tava olhando, eu falei, cara, a gente tá conquistando o link, pô, saímos no portal X, no portal Y, no que lá, nananã. E eu eu demorou para eu perceber, olhando os resultados das contas e tal. Eu falei, cadê os links
de sites relevantes, porque hoje, para você melhorar o seu posicionamento, até crescer sua autoridade, você precisa de sites que são entidades reconhecidas dentro do Knowledge Graph. Então, você quer de futebol, quem são os sites que o Google já reconhece como entidade dentro do segmento de futebol? Lance, Marca, AS, lá. É aqueles ali que você tem que estar. E eu acabei falando só portal de notícia, mas tem os blogs, tem os sites de referências, tem as marcas, tem... Cara, e aí foi onde eu falei, eu parei agora, depois do meio do ano, que a gente teve umas mudanças aqui na Red Hog. Aí eu falei, peraí, cadê? As relevantes é o link build tradicional. Exato. Porque não é só digital. Cara, digital PR. E aí eu falei com... Aliás, depois você se convida a ver o vídeo da Alexandra, da Alex Tatialova. A gente conversa sobre isso, cara. Ela fala que você precisa dos dois tipos de link. Você precisa do link de digital PR que contribui para o seu branding, que marca é muito importante para ranquear no Google hoje, mas sem os links, os sites específicos, exato, tu não vai conseguir nada. Sempre... Não é DR, não é nada. Se caso você tem um site que é uma entidade já no Knowledge Graph, que tem o DR bichuruca. E outro DR, exatamente. Cara, é uma métrica que eu realmente há muito tempo eu não olho, não perco meu tempo, nem para referência. Porque o que eu olho é o quê? Deixa eu ver a quantidade de domínios que esse cara tem. Deixa eu ver o volume de acesso dessa página. Deixa eu ver para quantas palavras esse site ranqueia. E se ele ranqueia bem para aqueles termos que a gente está trabalhando, se são diretamente ligados, são semanticamente interligados. E aí a semântica é fundamental. Cara, o mercado, como sempre, fazendo como a gente faz. O SEO, você falou que guest post é bom, só fazem guest post. Falou que link em diretório é bom, só faz link em diretório. E aí veio o Digital PR. Todo mundo faz Digital PR hoje. Todo mundo. Mas é porque não monitora, é isso. Não é? Não exato. Monitora, não, exatamente. É eu não tenho papas na língua mesmo. Você pode falar não, você fala para Bazão é louco. Sou mesmo. Cara, tem um monte de agência aí grande que não fazia nem link build até outro dia. Agora faz Digital PR. Porque Digital PR é o Digital PR, é marca, não sei o que lá. Não sabe nem o que é o base do link building. Sabe? Exato. Gente a base, a gente tem que saber o que é essa tal dessa base. A gente tem Digital PR, mas é uma parte da equação. A gente faz uma puta de uma análise de backlink dos caras, a gente define todas as estratégias, a gente define estratégia de guest post, a gente define estratégia de menção à marca, a gente define... A campanha de Digital PR é, digamos assim, a cereja do bolo. Só que todo projeto tem isso. Todo projeto, o link build está dentro de todos os projetos que a gente vende dentro da Red Hog. O que muda é a intensidade de quantidade de link, que a gente vai falar de métricas daqui a pouco, que é o tema da nossa conversa aqui. Mas eu vejo que o pessoal esquecia. Eu falei, cadê a prospecção de canais, de sites relevantes àquele termo? Cadê a análise dos links dos concorrentes? O pessoal esquece disso. Só fica focado em Digital PR, campanhas criativas, maravilhosas. E eu faço minha culpa nisso, porque, cara, eu fiquei falando muito tempo disso. Eu acho que é importante, eu acho assim, é o que a gente... acho que quer sair em portal de notícias, você precisa de um ativo linkável bom e uma campanha boa para chegar nos caras. Mas não é só isso, esses links não vão resolver sua vida. Não é? E aí aquela velha, é o que eu comecei falando, assim, quando eu estou no meio dessa discussão, eu sempre... Quando o cliente ainda está um pouco na dúvida sobre o que ele quer ou sobre o que ele quer contratar, é o que eu falei. Quem é o meu cliente aqui dentro? Meu cliente é a sua marca, o marketing 360, vamos dizer assim, ou meu cliente é o seu site? Porque se o meu cliente for a tua marca, tá bom, tudo bem, mas as nossas métricas do Digital PR vão ser outra coisa. Eu vou contar, inclusive, menções à marca sem link. O que eu, particularmente, num projeto de link building, eu não considero, tá? Não considero como métrica de conquista. O Google pode vir ou considera as menções. Cara, não tem nada até hoje que me provou por A mais B que ele considera... Isso é balela. Não vou. Quem fala isso aí... Não, exato, não vou nessa. Eu tô contigo e assino embaixo. Fala, menções à marca, o Google não olha isso. Não é link, então, ou é link. Pode vir um dia, não sei, tem uma patente que fala sobre isso? Tem. Mas ela até hoje não foi provada. O Google nunca disse que menções são um fator de ranqueamento. Então, mas ele conta... É bom monitorar menções para daí você pegar o link. Menção sem link, sim, vai atrás do link. Mas a menção, Bazão, assim, aí que vem a história que a gente tem que saber muito bem o que o cliente tem que saber muito bem o que ele está comprando e o que ele quer. Porque se ele está me comprando um projeto de Digital PR, a menção vai ser uma métrica que eu vou contabilizar.
Porque eu estou trabalhando por um outro objetivo, entendeu? Sim. Tá, a gente trabalha na tua marca e a tua reputação. Agora, se o meu cliente, né? Eu falo assim, se meu cliente é o seu site, se meu cliente é a palavra-chave que você quer posicionar, se meu cliente é o tráfego que você quer ter pro seu site, então vamos falar de link build, vamos falar da prospecção de sites nichados, vamos falar da prospecção de sites que têm um contexto interessante. Aí sim a gente começa como diz, separar, como diz o povo, né? Eu ia falar os meninos dos homens, né? Mas aí eu vou falar das meninas, das mulheres, né? Já que estamos aqui, porque aí sim eu acho que tem sentido. Eu acho que essa primeira pergunta que tem que ser feita, o que você quer da tua vida? O que você quer do teu site? Porque se você não souber, você vai cair nessa de querer campanhas. E, assim, e tem outra coisa, gente, campanha de digital PR é uma coisa tão legal, uma coisa tão bacana, é uma coisa que exige tanto da agência, exige do cliente. Então, assim, para você saber, para você fazer, você tem que saber muito bem o que você quer dela, sabe? Sim, e outra, é um trabalho árduo. Porque vai e Sim, volta com a área de muito. marketing, daí vai pro branding, a hora que tá aprovada a campanha, vem o CMO, fala assim, eu não quero esses negócios, vai trocar todos os slogans, entendeu? Mano, envolve muita Não, coisa, você quando tem que tem estar bem preparado. pesquisa. Não, tem um monte Isso. de coisa. Aí você acha o gancho perfeito, o vento vira, morre alguém e todo mundo vai falar, explode a guerra. Todo mundo só vai falar sobre isso. O projeto foi pro balanço. Tipo, você vai ter que esperar. E aí a pergunta é: o cliente vai esperar? Como é que você vai justificar isso para o cliente depois? Se a tua, se o teu, eita, até deu uma engasgada. Se o teu objetivo no final são as métricas de SEO. Se seu objetivo no final é métrica de SEO, como é que você justifica que uma matéria não entrou porque mudou a pauta, o que está sendo discutido é outra coisa? É real? É real. Mas o teu cliente não quer saber disso. Ele quer saber do quanto que o ponteiro evoluiu lá no tráfego orgânico. É. Cara, e pra gente, pelo menos na Red Hog, tudo que a gente faz é voltado para SEO. O Digital PR é um complemento do trabalho de SEO que vai ajudar a posicionar meu cliente na frente do consumidor dele. É isso. Sim. Então, eu comecei a ver que os links de Digital PR não estavam sendo tão efetivos quanto a gente estava achando que era. Para diretamente ao posicionamento. No overall, contribui para a marca fica mais reconhecida, isso ajuda indiretamente, mas a hora que tu precisa, aquela que nem você falou desse seu cliente, desse seu prospect que está na quarta posição, não é o link do Catraca Livre que vai colocar ele na primeira posição, a não ser que o link do Catraca Livre vá direto para a página de produto ou serviço que ele quer fazer, que isso é dificílimo em portal de notícia. Portal de notícia ou você consegue com um ativo ou é direto para a home do seu site e olha lá ainda, ou é a menção à marca, que nem você falou? Depende. Tem uma coisa, vou contar o pulo do gato, olha isso, gente. Quando eu falo para você que como é que hoje a gente consegue? A gente hoje, eu acho que talvez a Experta tenha crescido tanto, porque foi um diferencial nosso. Porque a maioria dos clientes que chegavam para a gente, a maior dor era essa, assim. Eu preciso de links, né? De uma forma bem direta, preciso de links para essa página, mas está difícil. Vocês fazem? Faço. E faço, Pazon. E como que eu faço isso? Sim, mas você não com portais de notícias, você faz com do método tradicional de link building, né? Depende, não. Muitas vezes com portal de notícia. E aí eu vou te falar, é simples, não tem segredo, tá? Quando eu falo com você que o meu cliente é o site, né? Eu brinco sobre, né? Que o tempo todo eu falo, gente, meu cliente é o site, quero saber de quem está por fora disso. E meu cliente é aquela página daquele site. Então, o que a gente faz, e aí foi o que eu fiz, comecei a fazer lá na SEO Master e deu certo desde então, é literalmente fazer virar um assunto o que é aquela página. Isso serve para página de e-commerce, isso serve para página de serviço. Isso, por exemplo, se a palavra-chave é guarda-chuva, eu vou criar uma matéria falando sobre guarda-chuva, mas não necessariamente eu vou falar sobre o cliente. Essa que é o grande pulo do gato. Então, quando eu começo a fazer os nossos conteúdos aqui dentro, a primeira coisa que o cliente tem que estar preparado é que não é sobre ele. Pode vir a ser, mas não é sobre ele, né?
É sobre o conteúdo que está sendo produzido e é sobre o conteúdo que está sendo distribuído. E aí, quando a gente faz isso, muitas vezes a gente consegue entrar em veículos de notícias linkando para essas páginas específicas, que é o caso desse prospect, né? É pegar aquele termo específico, transformar aquilo numa informação relevante e ter aquele link como referência. Então, assim a gente vem ganhando links para páginas específicas. Entretanto, cabe de novo, eu acho que o comecinho da conversa, né? Que eu acho que nisso a gente super concorda, que é exatamente isso. Mesmo quando isso acontece, pode ser que um site mais nichado, mais específico, seja ainda mais interessante do que eu gastar essa bala de prata com catraca livre. Então, sim, mesmo que o catraca livre publique para mim, vamos supor que ele publicou, mas não tem o contexto daquele cliente que está num nicho super específico, não sei o quanto que aquilo vai funcionar. Então, eu acho que essas prospecções, elas devem levar em consideração, sim, todo o contexto. E aí entra naquela questão mais core do link building, né? O fundamento, né? O link building tradicional, digamos assim, que não se resume apenas a digital PR, né? Que eu acho que é uma das coisas que o mercado acabou achando que essa é a bala de prata, que nem é guest post há alguns anos. Cara, a gente faz guest post, a gente faz troca de links estratégicas quando tem que fazer, não é parte do rolê. O que o Google está querendo ver, sempre quis ver, é um perfil saudável de backlink. Se você só tem links de portais de notícia, cadê a relevância de tópico do seu negócio? Se você só tem links de blogs, de sites que não tem tanta autoridade, não vai para lugar nenhum. Então você precisa desse mix, você precisa de sites, porque é o pequeno, é o grande, é o médio, é o super portal, é uma coisa mais off-topic, é uma coisa mais de tópico, que constrói um perfil natural. E é isso que, ao meu ver, faz com que não só a página específica que a gente está trabalhando cresça, mas o geral do site. Que chega um momento que tudo que você coloca ali, você escreve, mesmo que sem link direto para aquela página. A única coisa que eu tento fazer, e aí que a gente está falando de menções à marca, né? Que o Google, ele nunca falou, né? O Google falou é ótimo, né? Mas nunca tivemos um comunicado aí do Google falando, olha, menções à marca pode contar ou não, nenhuma pista, porque de vez em quando aparecem umas pistas aí para gente que a gente consegue fazer algumas interpretações. Hoje eu vejo com muita cautela os guest posts, principalmente pelos inúmeros comunicados que já saíram em relação a isso. Então, assim, é uma questão que eu sempre falo, use com muita moderação. Eu prefiro evitar, exatamente pelo fato dos inúmeros comunicados. Quando a gente vai para a questão, igual você falou, vai para a base do link building, pode fazer sentido? Talvez, acho que talvez pode fazer sentido. Mas quando tem esses alertas, é aí que eu começo a tentar evitar um pouco esse tipo de estratégia. Então, hoje, por uma questão mais de cuidado mesmo, eu tenho evitado ao máximo os guest posts, né? Mas, assim, não quer dizer que eles não aconteçam. Eles acontecem quando estão dentro de um contexto que faz sentido para aquilo que a gente está trabalhando para o cliente. Então, é tudo... O famoso depende, que a gente costuma usar só no SEO page, no link building também ele tem a sua validade. Vale digital PR? Depende. Vale link building raiz? Depende. Vale guest post? Depende. Cara, tem que parar e tem que pensar e tem que queimar ali um raciocínio em cima do projeto que está sendo executado. Não dá para trabalhar. E tem uma coisa boa que eu não sei se é o que você tem percebido, assim. A gente está num momento em que, com uma certa frequência, o link building vai acabar. Assim como o SEO, né? Mas cada vez mata um, mas o link building, com uma certa frequência, tem acabado. Não tem mais relevância. Até eu vi outro dia que saiu não lembro qual foi a pessoa aí dos porta-vozes do Google que falou um pouquinho sobre essa questão que os links, o título, vamos dizer, a manchete era meio isso. Os links não têm mais a relevância que tinham antes. E aí vem, né, as pessoas acabou o link building. E aí, na hora que eu fui ler o que estava sendo comunicado, era basicamente, não é qualquer link hoje que tenha a relevância que tinha antes. Então, o que eu acho nessa história toda?
hoje o trabalho de link building, ele está tão menos focado em quantidade. Hoje você consegue fazer você não precisa ficar igual um louco conquistando 100 domínios de referência. Obviamente eu estou exagerando aqui, de uma vez só. Há tempo da gente olhar para aquele site, avaliar os sites que a gente quer prospectar, porque eu tenho a sensação de que essa parte estratégica ficou mais valiosa exatamente pelo fato de os links terem perdido um pouco dessa importância. Mas quando fala perder, perderam-se aqueles que antigamente, gente, era caos, né? Era qualquer site vindo de qualquer lugar, de qualquer maneira. Então, essas interpretações também, elas são tanto quanto curiosas, mas ao mesmo tempo me preocupam, porque as pessoas elas vão tornando isso uma maré de outras desinformações que geralmente não condiz com aquilo que foi comunicado. Então, acho que hoje a gente também precisa se preocupar tanto com essa questão do volume, sabe? E ainda há quem acredite nisso. Não sei como você vê essa questão dessa diminuição da importância do link building. Cara, relevância e contexto é o mais importante. Cara, às vezes tem projeto que um link faz o projeto todo. Exato. Voar. E é aquela história, não é porque o PageRank da Globo era bom. E não é a Globo que faz isso. Você quer um link, por exemplo, você consegue um link no Lance, que é uma das autoridades maiores de futebol, por exemplo, faz uma diferença enorme para um projeto de futebol. Mas não vai fazer uma diferença enorme para um site de apostas. Porque não é esse o contexto. Sabe? Não é essa a relevância daquele link. E, cara, eu lembro, eu comecei com SEO fazendo link building, então em 2006, eu sou da época do diretório, do article spinning, cara, já passei por todos, até vir o Pinguim a começar a mudar e tal, já fiz de tudo. A Reddit na época fazia muito, porque você chegava na primeira página do Reddit, o link era no follow, quer dizer, era follow. Se você chegasse, o conteúdo ficasse popular naquela categoria de SEO, de marketing, de clientes que a gente tinha de limpeza, whatever, a primeira página de cada categoria do Reddit, o link passava a ser follow. Cara, isso bombava o site. A festa, né? Nossa, era demais. O Dig era assim também, enfim, fiz de tudo, cara. E eu seguia muito o Eric Ward. E ele tinha um conceito de, cara, tem 3 tipos de link. Tem link que gera tráfego, tem link que ajuda a construir a sua marca e tem link que ajuda no posicionamento. E foi uma das coisas que eu conversei com a Alex no vídeo que a gente publicou essa semana, que eu publiquei ontem, na verdade, no canal. Ela fala sobre isso. Ela falou assim, cara, você precisa de link de digital PR? Precisa, porque você precisa dos links dos portais de notícia. Você precisa de link direto para sua página? Precisa. Você precisa de diversidade de domínios, de blogs, disso, aquilo. Cara, a real é que todo mundo acaba ficando muito... Faltam profissionais como você, assim, Flávio, que tem experiência de falar, não, Bazon, tô fazendo isso, tá dando certo. Porque todo mundo vai... Se daqui a pouco chegar um aqui e falar que, olha, agora a gente vai fazer só comprar link, que é o que tá dando certo. Todo mundo passa a comprar link. Todo mundo vai junto. Todo mundo vai. Cara, porque, na minha visão, todos os tipos de links têm a sua importância. Aqueles que seguem, aqueles que não infringem as diretrizes de qualidade do Google. Mas aí, por exemplo... Critérios básicos, né? Dando um spoiler do próximo vídeo que vai vir depois do seu, ou possivelmente já foi publicado, quando a gente vai falando sobre isso, não sei ainda, mas vai ficar... Entrevistei a Bibi recentemente, Bibi de LinkedIn. Que legal, sim. Eu conheci ela num evento ano passado, esse ano, na verdade, na Espanha, já tinha um contato com ela de outros eventos, e a gente palestrou no mesmo evento agora na Espanha em junho, o Sea on the Beach. E aí fazia tempo que eu estava para chamar ela para uma conversa e chamei. Ela faz só cold outreach. O negócio dela é mandar e-mail e construir link através de guest post. Aí, tipo assim, o que a gente fez? A gente pegou um site para ela analisar a estratégia e montar a estratégia de link build do site. E aí eu coloquei um blog que eu tenho de apostas, mas que faz anos que eu não atualizo, eu uso para teste, enfim, tá parado. E coloquei ali, eu falei, deixa eu ver o que ela vai falar. A hora que ela viu isso aí, ela falou assim, não, você é de aposta? Então não tem como não fazer sem comprar link. Cara, pessoal, existe de tudo no SEO. Tudo, cara, tem nicho de que você tem que comprar link, tem nicho que você não tem que comprar,
Tem uma pessoa que eu vou chamar para entrevistar para o canal, ainda não sei se ela não é muito conhecida na área de link building, mas é bem conhecida no SEO, ela é juíza do Search Awards por aí, a Judith Lewis. Cara, ela tem uma metodologia, ela fala assim, eu não compro links, eu pago pelo esforço do blogueiro. Eu ouvi uma entrevista dela. Ela é do Linkfish, não é isso? É do Linkfish? Não? Não sei, acho que não. Ela é americana? Ela é inglesa, chama Decabit Consulting, a coisa dela. Mas ela fala, cara, você vê, ela veio para cá em 2018, ela fez uma palestra no RD Summit, no mesmo ano que veio a Mary Haynes. E aí, ela no meio da palestra, ela fez uma palestra de como pagar pelo esforço dos blogueiros. Se bobear ela, e eu tô achando que ela é americana, mas eu acho que foi uma das primeiras entrevistas que eu vi, e aí estava exatamente fazendo essa pergunta, assim, se precisar pagar pelo link, você paga? E aí era uma mesa de link builders, vamos dizer assim, não, de forma alguma, eu não pago. E aí era exatamente isso, eu pago pelo esforço. E principalmente, se eu percebo que aquele link, de alguma maneira, tem o potencial de mover o ponteiro da estratégia de SEO, eu vou correr esse risco de não colocá-lo ali. O que eu acho aqui? Eu acho que assim, é até uma responsabilidade nossa dizer isso, né? Assim, eu acho que para você comprar um link, você tem que saber muito bem o porquê você está comprando aquele link, né? Até para você, mais do que quem vai saber, é tipo, por que eu estou comprando aquele link? O que ele vai trazer para minha estratégia? Porque qual que é o problema hoje de comprar links no Brasil? Quer dizer, não só no Brasil, eu acredito que no mundo inteiro. Você compra os links para facilitar a tua estratégia. Para você entregar para o cliente, olha aqui, quantos links eu consegui para você. Se comprar links tem esse objetivo, cara, aí voltamos para o começo da nossa conversa. Não tem qualquer sentido. Agora, você está dentro de uma estratégia. Você está se baseando numa estratégia que realmente tem o objetivo de ter um alcance orgânico, de ser o mais natural possível, mas em algum momento você percebeu que aquele link tem uma importância muito grande dentro da estratégia. Agora você está falando do site de aposta, né? Ela olhou e falou, você vai ter que comprar link, porque é o perfil que hoje se tem daquilo. Segmento, você não consegue competir com os caras, não tem essa. Ninguém tinha falado uma vez, eu coloquei no grupo, ele falou assim, cara, se você não compra link, você não vai conseguir. O cara vem, não, porque eu já fiz um trabalho que não sei o que lá. Bicho, você não vai conseguir competir de igual para igual com os caras. Ali é uma compra brutal, é isso. E outra é feito certo. Tem uma entrevista também no meu canal com o Craig Campbell. Cara, esse é o cara que mudou minha percepção em relação a tudo. A gente já fala, os Black Hats, os caras não, que não sei o que lá. Bicho, os caras são os mais inteligentes que tem. Eles são os melhores SEOs que existem. Essa é a verdade. Porque esses caras, eles estão para manipular, sim. Ele falou para mim uma coisa, ele falou, ô Bazon, você acha que eu quero ser penalizado, velho? Cada vez que eu sou penalizado, eu perco dinheiro. Porque cada site que eu trabalho, que não sei o que lá, o site vira 20, 30 mil dólares por mês. A última coisa que eu quero é ser penalizado. Eu trabalho no limite. Já fui penalizado? Já fui, mas eu entendo até onde eu posso chegar. Tem um vídeo recente do Matt Diggett agora também, que fala sobre link building. Ele fala as minhas estratégias de link building para 2023 e 2024. Cara, ele fala de PBN, ele fala de digital PR, ele fala de tudo. Cara, a verdade, se for bem feito, não tem como o Google pegar. Eu não faço, porque eu não posso arriscar a reputação. É isso que eu ia falar. Eu não posso, tudo que for muito arriscado, eu não posso nem passar perto, a não ser que, tipo assim, já tive clientes que eu comprei link, sim, da área de apostas. Os caras falaram, cara, a gente quer link tradicional, mas eu tomo aqui um budget de tantos mil para comprar link. Então, todo mês era tipo 20, 30 pau de link. Fez tanto efeito, vou falar a verdade? Não sei. Mas é isso. E, cara, como é que o Google vai saber que você está falando, você chegou num blogueiro, um blog não é uma PBN, é um blog normal. Você negociou com o cara, link vai sair, não tem como, você sabe? E a metodologia da Judith é bem legal, só que ela é uma... A parte técnica do link building dela, vi a palestra dela, estava no SEO The Beach também, e ela fez uma palestra sobre, ela falou, você está preocupado em comprar link, digital PR? Você está olhando para o seu perfil de backlinks, olha o tanto de oportunidade que você tem aqui, com os 301, com link quebrado de saída, com isso, com aquilo outro, que vocês não estão olhando. Então, falta fundamento para a galera.
pessoal tem muito medo falta SEO, falta SEO. Eu sou, quando eu falo muito de SEO, on-page e link building, que é uma pauta, né, que eu tenho falado bastante sobre esse alinhamento, é isso, assim, não dá para você fazer link building sério e de verdade sem você ter as bases do SEO. Então, é uma recomendação que eu sempre dou, assim. E aí vem até, né, a gente está falando dessa questão da compra do link. O que eu acho, assim, quem quer comprar link, o que eu diria? Eu acho que dá para fazer esse processo em transparência com o cliente. Por exemplo, para mim, vou ser muito sincera, como agência, não me interessa comprar links. E é o que eu falo com os meus clientes. Não me interessa porque comprar link é caro, né? Pelo menos os links que nos interessam, né? É caro, porque se eu vou comprar de um site que realmente já sabe o porquê está vendendo aquele link, ele provavelmente vai ser gerido por uma pessoa que entende de SEO e vai saber cobrar por aquilo. Então, eu, como link builder, não me interessa comprar links por uma questão de ser caro. O que já aconteceu, e aí eu acho que é uma maneira legal de se trabalhar no mercado, de, por exemplo, da gente olhar para um site, entender que aquele site é interessante e bater um papo com o cliente. Você quer esse link? A gente entende que esse link é bom por isso, isso e isso, e que se a gente quiser entrar lá, custa X. Você quer? E o cliente falar, quero. E aí, ok, vamos fazer esse processo. Então, eu acho que dentro desse contexto, o link ele pode ser, enfim, né, em alguns casos, por que não fazer esse investimento? E aí, voltando a isso que eu estou falando, e aí por que eu acho que... E por que o cliente se sente seguro? Porque a gente está explicando para ele exatamente o porquê daquilo. Né? A gente está entrando com esse link por causa disso, disso e disso. É por isso que eu falo, falta um pouco de SEO no link build, né? Do SEO on-page, apesar de ser tudo a mesma coisa, né? SEO, on-page, off-page é a mesma coisa, mas essa coisa da gente só fazer sem pensar no que está fazendo não é legal. Dito isso, Flávia, métricas de link build, como é que você mede o sucesso de suas campanhas? Então, é engraçado que quando eu conversei com você da gente falar um pouquinho sobre isso, eu acho que vem exatamente no que a gente está falando agora. Métrica de link build é métrica de SEO. O sucesso do link build é o sucesso do SEO. Tipo, quem? Eu até falei, gente, eu vou alinhar isso com o Bason antes, porque eu não sei se há uma expectativa. Não, cara, você é expert aqui. Você é expert aqui. A gente. Não, é assim, cada um. E o SEO é bacana por causa disso, ele é democrático. Como você mede o sucesso das suas campanhas de SEO? A Flávia mede assim. Então, assim, é isso. Cara, mas é o que eu tô falando, porque assim, as pessoas vêm com uma expectativa de que a gente, todas as vezes que eu vou falar sobre métrica, de que eu vou trazer aqui, vamos falar sobre DR, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre aquilo. E assim, métrica de link build é métrica de SEO. A minha métrica de, como eu vou fazer a mensuração eu consegui mover o ponteiro dos termos que o cliente me pediu, né? O que eu faço hoje? E aí falando em métrica, tá? Para trabalhar, para trabalhar com link building em projetos exclusivos de link building, eu tive que testar muitos formatos de venda, porque a gente que está à frente da empresa, né? A gente tem que lidar não só com o resultado do projeto, né? Exatamente, todos os pratos. E muitas vezes acontecia de eu vender um projeto e na hora que eu botava aquele projeto para dentro, ele não era viável. E muitas vezes ele não era viável, primeiro porque não tinha esse alinhamento do on-page, e segundo porque o cliente ele não tinha paciência para esperar, por exemplo, um resultado acontecer numa determinada página. Então, o que eu faço? Não é uma métrica o que eu estou falando aqui, mas é um processo e uma maneira que a gente encontrou de trabalhar para conseguir acompanhar métricas. Eu tenho dentro do meu escopo uma determinação das URLs que eu trabalho. Tem um on-page que está olhando para o site como um todo e eu tenho link building que está olhando para páginas específicas. Então, eu consigo, a partir daquele momento que eu começo o meu projeto de link building, eu consigo mensurar e ter uma referência. Olha, começamos o projeto aqui, aconteceu entre o tempo que a gente ficou trabalhando nessas URLs, aconteceu isso aqui. Melhoramos o nosso tráfego, melhoramos o nosso posicionamento, está tendo um aumento de impressões. Então, o que me facilita fazer essa mensuração é trabalhar com URLs específicas, mas também olhando para o site como um todo, que a gente sabe que o link build ele pode beneficiar o site como um todo.
eu sei que, e aí é o que a gente já tinha comentado no começo, né? Se eu uso essas métricas das ferramentas como referência, sim. Uso o DR do MOS, do HREFs, uso o DA do MOS, só para ter ali um mapeamento de onde a gente está. Uso a autoridade de página como referência também para acompanhar o que está acontecendo e até para poder ter argumentos com a minha equipe no sentido, gente, olha só, não está acontecendo nada nesse projeto. O que é não acontecer? Não estamos evoluindo em tráfego e ranqueamento. E aí a gente percebe que a autoridade de domínio ou de página não está aumentando, isso me ajuda a avaliar o perfil dos backlinks que estão ali. Então, é mais uma flagzinha que a gente usa para poder sempre fazer essa avaliação do perfil desses backlinks. Então, isso para mim é métrica de link build, tá? É o resultado final que eu tenho que entregar para o cliente. O que eu acho que muitas agências e freelas e profissionais acabam usando? Quantos conteúdos eu distribuí, quantas publicações, quantas pautas, isso para mim não é métrica de link build. Isso para mim faz parte do escopo do projeto. Igual quando a gente vem para o escopo. É entregável. Exatamente, não é métrica. Né? Então, métrica para mim de link building é métrica de SEO. O que você está avaliando por trás é outra história, sabe? Então, o que eu quero no final é mexer o ponteiro que faz o cliente sorrir, que ele está vendendo mais, está convertendo mais, está ranqueando melhor, está tendo tráfego. Isso para mim é a métrica que importa. Legal. Eu vejo assim, compartilho da mesma visão, porque os projetos nossos de link build já estão integrados ao projeto de SEO. Então, eles têm como finalidade dar suporte ao que a gente já está fazendo na parte técnica, no homepage, na estratégia de conteúdo. É o todo, né? Então, assim, eu vejo que para nós é a mesma coisa, sabe? É o quanto que está influenciando no posicionamento. No nosso caso, é até um pouco mais difícil de medir, porque está sendo feito um monte de coisa junto. Né? Mas a gente vê que quando a gente conclui o técnico, o UX, montou toda a estratégia de Topical Authority, a página foi bem otimizada, não se faz mais nada naquilo ali até a única coisa que começa a acontecer é os links. E aí a gente vê que chega até um certo ponto e conforme a gente vai conquistando os links vão dando aquele empurrãozinho e é ali que tu vê que eu acho que assim, acho não, né? Você está corretíssima em falar o quanto que influencia o posicionamento, sabe? Porque é isso, não é? Não tem outra maneira, outro KPI de indicação. Subimos o seu DR de 3 pontos esse mês. Sério, né? Não. Uma coisa que, assim, aí tu falou que é legal de mostrar, mas eu olho como uma métrica que eu reporto aos clientes, que é o quanto que a gente vai aumentando a quantidade de domínios únicos. Porque isso sim é um indicador de autoridade. Quantos aumentamos em 5 domínios únicos, 6 domínios únicos, porque isso eu coloco como um pré-requisito dentro do trabalho de link building que é feito pelas equipes. Link em domínio único. Ou seja, link tem que ser em domínio único. E aí entra e não pode, isso já é do meu projeto, porque para mim o que acontece? Mas aí que entra uma parte ruim do Digital PR. Porque ele não é sempre... Não, chega um momento que você zerou todos os portais de notícia. Não é possível que tenha 100 portais de notícia no Brasil. Entende? Chega uma hora que acaba. E aí você vai ter que ficar reciclando esses caras. O domínio único, insight... isso para mim é fundamental. Domínio único, eu acho que é inquestionável para link building. Não existe você trabalhar link building se não for com domínio único. Não tem. Para a gente fechar, Flávia, a gente falou bastante, foi fantástico esse papo aqui de link building, cara. Fazia tempo que eu não trocava uma ideia com uma pessoa tão legal. É bom, tão experiente em link building, que tem o mesmo nível da gente conversar, o mesmo nível assim, da gente compartilhar, tá? Vou refrasear o que eu falei. Compartilhar das mesmas ideias, das mesmas experiências, e acho que isso é muito bacana. Que legal. O que você considera como sendo o link ideal? Uau, o link ideal? Não vem com depende de aquilo outro. Não, mas é porque não existe. Não, existe sim. Focado no que a gente falou aqui. Qual que é a sua métrica de sucesso para
os seus clientes? Melhorar o posicionamento para aquela palavra. O link ideal. Qual é o link que realmente faz a agulha mexer? Gente, mas assim, eu acho que não tem como não escapar do depende. Flávia, você, Flávia para presidente, não, ela é política. Não, porque o link ideal porque olha só, o link ideal para um determinado. Lembra que eu comentei com você do meu cliente da área de exatas? O link ideal para ele foi o link que teve contexto, que foi um link nichado, que não necessariamente vinha de um site que tinha um tráfego muito grande. Então, o link ideal é aquele que tem contexto com o site do nosso cliente. Então, é isso que é o link ideal. Então, o Anchor Text tem que estar bonitão também? O Anchor Text, ele tem que, na verdade... Não, é isso, essa é a anatomia do link ideal. Né? Mas foi por isso que a gente não falou, você falou nesse sentido, claro. Não, nossa, no geral, o link ideal, assim, não, eu vou te dar um cenário. Ele tem que ser no site relevante, com um texto super bem escrito, com o Anchor Text otimizado, apontando para a página que eu quero ranquear. Sim. Então, você já foi lá. O seu. Não, você foi complemento. Você já fez o gabarito inteiro, Bazon, aí você me avacalha. Mas é engraçado, porque agora você me desarmou no sentido que eu estou pensando aqui, que a gente tá aqui 1h e tanto falando, e a gente não falou do Anchor Text, né? Deixa eu só contar isso muito rápido, que é uma dor. Esse projeto eu dispensei. Porque... e aí você está falando do Anchor Text, eu lembro que eu estava atendendo um cliente muito grande, Bazon. Esse cliente era muito grande. E quando eu falo dispensar, é porque eu estava dispensando dinheiro junto. E aí a gente começou a fazer as distribuições dos conteúdos, e aí estava bacana, sabe? Estava entrando nos sites legais, lá no gabaritinho que a gente tá falando, o contexto estava legal, e o cliente virou para mim e falou assim, eu quero agora que todos os conteúdos não tenham Anchor Text. E aí eu falei, mas e aí a gente vai colocar o link onde? Todos os links vão vir embaixo com o naked, o www. Eu falei, todos, eles sim. E aí entramos numa reunião exatamente para discutir isso. Eu queria saber de onde ele tinha tirado essa informação. Ele veio com o título, com uma página do Google, aí eu lendo aquilo, eu falei, meu filho, mas não é isso que está dizendo aqui, como que você... Anchor Text vai dar contexto, aí a gente volta para a estrutura da web, aí é uma outra estrutura, a gente tem que entender, 1994, Tim Berners-Lee, criação do hiperlink, para que serve o hiperlink na web, que não é só para o Google, ele é exatamente o critério de navegação que dá contexto de linkar um site no outro, e os algoritmos passarem, lerem aquele texto âncora e entender o que é. E eu falei, eu não trabalho. Foi a primeira vez que eu dispensei um projeto muito grande, ficou muito marcante para mim. Então, sim, eu acho que o Anchor Text entra nessa história. Então, voltando ao nosso gabarito, eu acho que ele é um link que tem que estar contextualizado dentro do site do cliente. A questão do Anchor Text, a gente está falando de um único, né? Então, eu acho que ele tem que estar otimizado, sim, para aquele termo, para aquela palavra-chave que a gente precisa posicionar. Mas já que a gente vai conquistar mais links do que um, a gente pode trabalhar um pouquinho essa diversidade de âncora, né? Vamos lá, tá valendo mais de um, né, Bazon? Então, acho que a gente tem que trabalhar essa diversidade de âncora. Eu acho que pego muito projeto onde as pessoas querem forçar demais um único texto âncora e vejo isso com moderação, mas quando eu falo em diversidade de texto âncora, eu não estou falando também de absurdos de textos âncora que voam para um... Eu já fui essa pessoa. Outro dia eu estava fazendo uma revisão de um projeto muito antigo de linkagem interna meu. E aí eu estava vendo os âncoras que eu estava mandando para algumas páginas, porque na minha cabeça eu achava que o Google ia entender aquele contexto, quando eu colocava textos âncora diferentes do que eu queria ranquear. E ali eu falei, gente, agora eu entendo porque esse projeto foi um fracasso, sabe? É o que a gente estava falando ali. Então, acho que entra isso, assim, eu acho que a gente converge nessa questão do link perfeito, sabe? Cara, eu colocaria 2 coisinhas a mais aí, que aí, Conte. essa nossa troca. Existe um algoritmo no Google chamado Reasonable Surfer. Ele calcula a probabilidade que o usuário tem de clicar no link. Então, o seu Anchor for um pouquinho mais amplo, contendo a palavra-chave, for visível, ele tem que ter o underline, ele tem que ser colorido, ele tem que
Então, isso são coisas que a gente, na troca com o prospect do link, ajuda ele, porque esse link, ele tem esse contexto, ou seja, o link que ele tem a maior probabilidade de ser clicado, ele também tem mais valor. E o último ponto, isso é o algoritmo de cálculo. Cara, uma vez eu estava falando com o Pedro Dias, ele falou, cara, o Google analisa mais de 1.500 fatores em um link. E todo mundo acha que é 250 fatores de ranqueamento. Em um link, ele analisa 1.500 fatores. É surreal. E outra coisa que é, assim, pensando, eu gosto, e aí ninguém nunca me falou isso, mas já é também dentro dessas confirmações aí com o Google, o quanto que aquele link gera de tráfego de referência. Quer um link melhor que... Mano, o link mais ideal é o link que gera tráfego de referência. É uma coisa dificílima de acontecer. Eu confesso para você que é um terreno que eu fico aqui meio, que eu acho arriscado. Não, você não vai falar isso, mas o link... você quer saber se o link é o melhor link que você já conquistou na sua vida? Site relevante, contextualizado, com link chamando a atenção do usuário para clicar, e aí não é só ele tá bonito. O contexto dentro da frase, dentro do parágrafo que o link está inserido, o usuário ele é obrigado a clicar para continuar lendo. Entende? Mas e aí, porque partindo do princípio que o Google quer coisas que façam sentido para o usuário, se o link está recebendo clique e direcionando visita para o site do cliente, você quer relevância maior, isso é mais relevante que um Anchor Text exato. Mas não em quantidade. Você acredita em quantidade? Em volume mesmo? Eu acredito que mais no decorrer do tempo, assim. Isso é interessante. Eu acharia interessante. Assim, eu até coloco, uma das métricas que a gente coloca como que a gente reporta numa campanha de link building é o tráfego de referência. Porque gera tráfego. A forma como a gente faz os links. Porque a gente usa esse conceito do Reasonable Surfer, da contextualização do link. O link, ele tem que estar numa... só faz um artigo aí, coloca guarda-chuva, e a hora que aparecer guarda-chuva, você linka. Ninguém vai clicar nesse link. Mas se você constrói uma estratégia falando sobre... Quando você falou, eu vou falar sobre o guarda-chuva... Não estou falando do guarda-chuva do meu cliente, mas estou contando um negócio sobre guarda-chuvas, e aí veja esse guarda-chuva que abre só com o pensamento do cliente. O cara vai clicar naquele guarda-chuva, entendeu? É o contexto do link, isso é parte do Reasonable Surfer. É um algoritmo que calcula a probabilidade que o usuário tem de clicar no link. Uma vez que esse número está alto, a probabilidade de gerar tráfego de referência também é. Entendi. E quando gera tráfego de referência, esse é o link... Não é questão de ser arriscado ou não. Eu estou aqui te ouvindo, mas... Eu não vendo isso como métrica para o cliente, mas esse é o link que tem maior efetividade no posicionamento. Porque... o Google, ele não olha para o link e fala assim, essa página aqui, esse link está falando de guarda-chuva e está apontando para a página de guarda-chuva. E aí, se você vê que esse link está passando tráfego, ele vai entender também, entende? Isso vai ser um fator que ajuda. Mas para ele... Eu tenho muitos questionamentos sobre, mas aí eu acho que é um papo... Mas como é que ele vai saber? Ele sabe, porque ele sabe de onde está vindo as visitas que está chegando na sua página. Mas e se um site, por exemplo, eles vão saber essa visita se eu tenho algum tipo de acompanhamento. Por exemplo, eu tenho um Analytics, alguma coisa dessa maneira. Mas esse cálculo, ele não necessariamente dá para ser feito o tempo todo pelo algoritmo, sabe? Então, não sei. Mas assim... preciso me informar mais, Bason, para formar. Não tenho uma opinião formada. Vou pensar. Como ele mede isso, a gente não. Mas se o tráfego. Então, esse é meu questionamento. Se o link gera tráfego, é um link que está atendendo a necessidade que você quer, porque na verdade, tá bom, a gente está construindo link para melhorar o posicionamento. Mas se o cara clicou no link do meu artigo, quer dizer que aquele link chamou a atenção dele. Consequentemente, é um link que está fazendo sentido para o usuário. O Google quer o quê? Que as coisas façam sentido para o usuário. Sim, certo? Não, isso assim, a gente olhando para esse lado... É uma métrica de sucesso que você vai falar assim, mesmo que o Google não consiga medir o tráfego exato que vem por ele, se o site está gerando tráfego de referência, já quer dizer que o seu link está muito bem contextualizado, porque o usuário está se sentindo obrigado a clicar nele para visitar o seu site, entende? É uma métrica que, tipo, não precisa vender ela, mas quando você vê que se os seus links estão gerando tráfego de referência,
pode ver que esses são os links que estão melhor influenciando o seu posicionamento. É uma correlação direta. É uma boa... Eu gosto, e é interessante você trazer isso, porque assim, é uma coisa que eu nunca medi, sendo muito honesta com você. Preciso medir para formar uma opinião, porque... depois a gente volta a conversar sobre. É legal, porque sempre é informação boa para vir, assim, porque eu tenho muitos questionamentos em torno disso. E é o que você falou, a gente acho que colocar isso como métrica de link building é extremamente arriscado. Não recomendamos, né? Não colocaria, mas eu vejo isso como, para mim, é uma métrica de sucesso. A hora que eu vejo que, tipo assim, a equipe de link building reporta os links que conquistaram, fala como é que tá o tráfego de referência. Cara, tem maioria de zero. Não vou falar que tem, mas quando gera. Porque pensa o seguinte: quando gerou tráfego de referência, quer dizer que o site tem a ver com o público-alvo. O texto chamou a atenção do leitor, o link incentivou o cara a clicar e visitar a página. É o link perfeito, é o que você quer. Esse é o link ideal. Não, para que ele serve, isso eu concordo totalmente. É a essência do link. Um fator o link serve para isso. O Google calcula quantas visitas de referência aquele link gerou, não, até porque não tem como. É a mesma coisa do bounce rate. Mesma coisa a gente usar exatamente, o bounce mas, eu tô indo nesse raciocínio do bounce. Mas, gente, se não cabe no bounce, não tem como caber no link. Porque aí o que entra o reasonable surfer, a probabilidade que o usuário tem de clicar no link. Se o link tem contexto, se o link tem estilização, se o link está dentro de uma sequência, dentro de um parágrafo onde, cara, o usuário, se ele não clicar, ele vai ficar sem entender. Esse é o reasonable surfer. Então ele calcula isso, que se a probabilidade do cara clicar no link é a probabilidade de gerar tráfego de referência, entende? Então, isso é um fator que gera. E quando eu vejo que o link gera tráfego de referência, eu falo, quer dizer que acertamos no alvo. Eu acho que a minha nota lá no Reasonable Surfer foi alta. E são os links que mais influenciam o posicionamento. Novidade para mim, isso literalmente é novidade para mim. Preciso aprofundar para depois dizer. Sim, Pazão, acho que tem sentido. Reasonable Surfer chama o algoritmo. Legal. Isso serve para link interno também, tá? Compartilhando aqui um pouquinho. Quando você faz linkagem interna, também tem no cliente do site, do blog, para o e-commerce, dessas coisas também. Isso você tem que levar em consideração. Também é fácil. Aí você consegue medir, até o Google consegue ver. Sim. Essa estrutura do link, né? Eu acho que aí, novamente, a gente volta para a questão básica, né? Dessa diferenciação de cor, do underline e por aí vai. Eu acho que... E eu acho muito legal, eu falo que minha cabeça explodiu. E aí foi também quando eu fui comecei a dar aula, que a primeira coisa que eu falei, gente, para dar aula a gente precisa entender as bases, né? Quando eu fui, uma aula que mudou minha vida. É engraçado isso, né? Que não foi eu fui assim, estava fazendo curso de HTML. E aí voltamos para as bases, né? Que eu entendi que eu não poderia entender de link build, não poderia entender de SEO se eu não soubesse HTML. E aí eu comecei um curso de HTML, e aí eu fui assistir uma aula do professor Guanabara. Inclusive, eu acho que para quem está na internet, quer aprender, eu acho que é excelente. E aí ele dá uma aula sobre sobre o que é internet e o que é web. E aí, para você entender o que é internet, o que é web, porque aí a gente chega nos buscadores. E aí, depois, lendo algumas documentações do Google, vem essas questões dos links, né? E aí, quando você lê, você fala, gente, nada mais é do que todas as recomendações de um hiperlink para a web. Né? Para ter a diferenciação, ali a gente tem que ter aquilo dentro do código, até porque a gente está lidando com um algoritmo, né? Não é só para a pessoa. E a gente está falando aqui, é bom para o usuário? Beleza. Mas a gente ainda está lidando com um algoritmo que está tentando entregar o melhor para o usuário. E se eu não tenho ali no meu código aquilo direitinho, e a gente sabe que o link ele está ali marcado dentro do código HTML, a gente não vai conseguir, vamos dizer assim, todos os benefícios desse hiperlink. Então, isso me leva lá para trás nesse sentido. E aí, na hora que você falou sobre isso, para mim faz total sentido, baseado de que, teoricamente, deveria ser básico, né? Cara... Eu gosto, esse é o que a gente falou muito aqui, cara. Falta fundamento. Tem essa nova geração que apareceu de SEOs aí. Eles já entraram em conteúdo, ou isso, a parte técnica acaba que não tem esse fundamento. Mas a base, cara, e aí que eu lembro, da época que você mencionou da ciência mestre, mencionou... Aliás, eu estava dando uma pesquisada aqui uma hora, o Bruno, que eu falei que eu trabalhei na SEO Marketing, eu contratei, hoje é gerente lá de search, tudo, trabalhou comigo, trabalhou na minha equipe, né? Foi meu coordenador e tal.
eu era gerente, ele era coordenador, é Miranda Scarcella. Por isso que eu lembrei. Bruno Miranda, então é tudo Bruno igual. Miranda Scarcella. E aí tem outro Bruno Miranda, que é esse aí que tu falou, que tá, eu vi no LinkedIn, ele no NPBR também. Mas, ele tá no NPBR. O Bruno é gente finíssima, inclusive, né? Deu uma sumida, eu falei, Bruno, cadê você? Ele falou, não, tô de volta. Porque tem algumas pessoas que ficam muito no bastidor, igual eu falei, o Caio Lemos, assim, ele é a minha referência hoje, né? Mas o Caio é aquele cara que tá ali fazendo o SEO dele, mas sabe como da pessoa... Aí é aquela pessoa que você consegue sentar, discutir, tem as bases do SEO para te contar, adora puxar uma orelha, eu falo que é a pessoa que mais puxou minha orelha no SEO, ele de jeito bem carioca, você tá garoteando, Flávio? Eu falo, ih, meu Deus, mandei mal de novo. Tá garoteando, já pesquisou? Caio é um que sempre, às vezes, eu ia fazer uma pergunta para ele no SEO, e ele falava, você pesquisou isso antes de me perguntar? Não, parece alguém que eu conheço. Eu falei, volta uma casa, pesquisa, depois eu volto para conversar com você. E foi assim que eu aprendi SEO, Bazon. Acho que isso é igual você falou, nas bases. Muito bom. Flávia, foi um prazer bater esse papo contigo. Foi acho que a gente poderia ficar horas aqui falando de link building, de estratégia. Cara, fico feliz em ter pessoas que compartilham da mesma visão. Até, cara, de novo, eu faço minha culpa, falei muito de digital PR e tal, mas não é só isso, né, cara? Acho que o mercado... isso também, eu acho que é isso também. É isso também, não é só né? Ou é E, né? Isso, aquilo, outro. Cara, muito obrigado, de verdade. Eu que te agradeço, Bazon. Muito legal, obrigada mesmo, assim, por movimentar o mercado, trazer esses debates. Para mim é bem legal, assim, porque também sinto falta de conversas para a gente poder falar de link building, SEO e das bases e falar para essa galera que quer entrar mesmo, gente, assim, volta uma casinha, entende como começar, né? O porquê a gente faz SEO. Então, acho que quando a gente vem para essas conversas, eu ganho muito com isso. Obrigada mesmo. Show de bola, muito obrigado. E é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio aqui no Tutorial de SEO com Experts, com a Flávia Crisanto. Falamos de métricas, falamos de link build. Acho que a métrica a gente falou no finalzinho aqui só, né, Flávia? Mas é isso, pessoal. Depois eu vou compartilhar o vídeo, as redes sociais da Flávia, o site dela, para vocês conhecerem um pouco mais sobre o trabalho dela. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ative as notificações, curta esse vídeo, comente, façam perguntas. Use aqui, ficou com alguma dúvida, quer perguntar? Entra aqui, pergunta para a Flávia, eu passo para ela vai ter o LinkedIn dela ali também, as redes sociais que ela liberar para a gente compartilhar aqui no vídeo. E é isso, até o próximo, aqui no Don't Panic, It's Organic.